Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Jânio e aqui eu ajudo você a desbloquear a sua prosperidade e sair da pobreza através do poder da sua mente. Sim, através do poder da sua mente, porque dinheiro está dentro da sua cabeça. Se você muda a sua mentalidade, você muda a sua vida financeira, você muda a forma como você enxerga o mundo, você muda por completo e passa a ser uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem mais aprofundado, que é relacionado à mentalidade. Existem pessoas que ganham muito dinheiro e existem pessoas que ganham dinheiro, mas não conseguem ganhar mais dinheiro. E a barreira que impede a maior parte das pessoas de ganhar muito dinheiro é a mentalidade delas. Mas, Jânio, como assim a mentalidade? Se você parar para analisar, aqui no meu canal você vai falar bastante sobre como a mente cria a nossa realidade. E a realidade da pobreza, a realidade de pessoas que ganham pouco dinheiro é uma coisa muito escassa, é uma coisa que está alinhado muito à falta, está alinhado muito a um desejo de ganhar mais, mas sem saber como ganhar mais. Eu sei que a maior parte das pessoas tem esse problema, tá? Eu tive esse problema. Para quem chegou agora de paraquedas no meu canal, deixa eu só dar uma breve descrição, tá? Eu hoje atuo como reprogramação mental, mas eu sou palestrante, sou mentor, tenho algumas mentorias que eu faço aqui na internet, ajudo muitas pessoas realmente a desbloquear o potencial da mente delas para poder atrair mais prosperidade. Quando eu digo prosperidade, é prosperidade num contexto amplo mesmo, de riqueza em todos os sentidos, porque eu sei que a maior parte das pessoas falam que querem dinheiro, mas elas não querem só dinheiro, elas querem liberdade, elas querem possibilidade de fazer viagens, de proporcionar uma escola mais adequada para os seus filhos, e por aí vai. Os desejos são infinitos, mas não é sobre isso que a gente vai falar especificamente. É sobre como você se bloqueia. Você já parou para analisar que a maior parte das pessoas, se começa a pesquisar sobre dinheiro, sobre mentalidade, você vai entender que as pessoas que bloqueiam o dinheiro, elas na verdade não bloqueiam o dinheiro em si, mas bloqueiam elas mesmas. Por que elas mesmas? Eu vou mostrar aqui para vocês uma questão muito interessante, que é um slide, que vai falar muito bem isso. O que acontece, pessoal? Muitas pessoas, elas não entendem a causa dos problemas da vida dela. Só que tudo está ligado à sua mentalidade, tudo está ligado à forma como você pensa em relação a alguma coisa. Durante algum momento da minha vida, eu me deparei com algumas complexidades internas, tentando entender como que eu ia ganhar mais dinheiro, como que eu ia prosperar, como que eu ia atrair mais dinheiro para minha vida, porque tudo à minha volta sinalizava o seguinte: trabalho, esforço, desgaste físico e energético, ou seja, você vai trabalhar muito e ganhar pouco. Na maior parte das vezes é o que a gente vê. Se você for olhar, se você não veio de uma família rica, você vai analisar que os seus pais e os pais dos seus pais trabalharam muito e ganharam pouco. Ou seja, é uma linhagem que vem de um esforço muito grande para algo muito pouco. Né? Você para analisar, as pessoas que ganham muito dinheiro, elas têm algumas pessoas que a gente vai analisar, histórias, elas trabalham muito em determinado momento, mas chega um momento que história, ganham muito dinheiro. A questão é, por que isso acontece? Por que isso acontece? Você já parou para analisar que, por exemplo, se a sua vida no ano passado, por exemplo, foi basicamente trabalhar, trabalhar, e você não via o dinheiro vindo, você não via possibilidades de ganhar dinheiro, você se sentia desgastado naquele trabalho que você estava, nessa live eu vou te mostrar por que isso acontece e como você sai desse ciclo, tá? Então fica até o final dessa aula, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo que eu vou entregar para vocês. Em alguns momentos da minha vida, eu entendi que eu queria muito mais e que eu sentia dentro de mim que eu merecia mais dinheiro. Eu sentia que eu merecia mais uma posição diferente na vida. Eu sentia que eu tinha que estar em um outro lugar na qual não era o lugar onde eu estava. Ou seja, eu estava morando com os meus pais, estava numa condição ruim, eu estava me sentindo insatisfeito, eu tinha pouca idade, obviamente, na época eu tinha uns 18, 19 anos, e eu me sentia muito satisfeito. Né? Então a informação antes não era acelerada como é hoje.
Então eu ficava nessa comparação com outras pessoas, tentando entender por que eu não conseguia ganhar mais dinheiro. Eu não entendia isso. Eu vou te falar, nessa aula de hoje, você vai entender que não é sobre dinheiro em si, é sobre como você pensa, é sobre como você vê a vida, é como você tem a sua mente programada. Quando eu comecei a buscar mais informações sobre como ganhar dinheiro, eu tropecei na programação mental. Eu comecei a estudar sobre PNL, né, programação neurolinguística, comecei a estudar sobre a mente, comecei a entender que dinheiro é igual a mente, ou mente é igual a dinheiro. O que tem dentro da sua mente vai carregar o dinheiro, a quantidade de dinheiro que você vai ganhar na sua vida. E o que eu estou falando, gente, entenda, é tudo sobre a sua mente. Eu não estou zoando, eu não estou brincando, eu estou falando de casos que eu vi. Eu estou falando de casos que, quando a pessoa desbloqueou a mente, você vai ver, procura na internet, você vai ver, quando a pessoa tem uma virada de chave, ela tem uma mudança, ela tem um insight, ela tem uma percepção de que, cara, algo está acontecendo de errado, a pessoa muda, começa a fazer diferente e as coisas começam a acontecer na vida delas. Então, se antes a vida dela era a mesma coisa que estava sendo naquele momento, o que ela fez que começou as coisas a fluir na vida delas? Você entende? Eu tenho uma história de uma pessoa que ela fala bastante assim, ela falava para mim, cara, a minha esposa, quando ela estava grávida, eu não parava de ver crianças na rua. Eu não parava de ver gente, criancinha na rua. E eu falei para ele, na verdade, essas crianças, elas sempre esteve ali. A questão é o foco que você deu para aquilo ali. O foco que você dá para as coisas é o que determina como você pensa em relação ao dinheiro. Isso é absolutamente absurdo. Tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui um slide que elucida bastante essa questão que eu vou falar agora. Quando eu comecei a esbarrar na questão da prosperidade, eu comecei a entender o seguinte: todo mundo pensa de uma determinada forma que ou bloqueia ou faz você avançar. E isso é o poder da sua mente. Por exemplo, se você cresceu numa família onde as pessoas falam muito sobre dificuldade de dinheiro, como é difícil ganhar dinheiro, falam sobre fofocas das outras pessoas, elas puxam aquela energia ruim para aquele ambiente, você vai ver que aquilo ali não está alinhado com o seu propósito. Não está alinhado com aquilo que você realmente quer para sua vida. É só você parar e analisar as pessoas que estão à sua volta, se elas não têm um pensamento igual à questão do que você tem para sua vida, o que você quer, aquelas pessoas, isso é comprovadamente científico e é verdade, isso é fato, você é a média das pessoas que estão à sua volta. E não é culpa delas, mas é culpa sua de estar próximo delas. Então, quando seus pais eles te ensinam sobre determinadas coisas na vida, e você cresce aceitando aquilo como verdade, você vive a sua vida de acordo com aquilo que eles falaram, com aquilo que você aprendeu, com o que a sociedade te ensinou, com os parâmetros que a sociedade te passou como certo e errado. Então você passa a viver a sua vida em prol daquelas crenças. Jânio, mas o que é crença, de fato? Crença é a convicção que você tem sobre algo ser verdade. Ou seja, a crença é que, vou dar um exemplo bem básico, tá? Se você hoje ganha R$ 1.500, salário mínimo, né? E você não acredita que você pode ganhar R$ 5.000, você acredita na sua cabeça que não existe possibilidade daquilo ser concretizado naquele momento. Só que, o que é isso? Isso é fruto da mentalidade que você tem em relação à sua situação. Existe um conceito num livro chamado Kybalion que fala o seguinte: assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. O que isso quer elucidar na nossa vida hoje em dia? O que isso elucida no conhecimento que eu estou passando aqui para vocês? É que como você pensa em relação a algo, traz
a manifestação daquilo ali. Ou seja, se eu penso que dinheiro é difícil de ganhar, as oportunidades que eu vejo na minha vida, elas são oportunidades escassas, são oportunidades difíceis, dinheiro de forma difícil, né? Então você não consegue ver possibilidade de ganhar dinheiro de uma outra forma, a não ser aquela que você está visualizando na sua cabeça. E quando você visualiza algo, nada mais, nada menos é do que a sua própria programação mental. Isso é a sua programação, é como você pensa, é como você está reagindo, é como você vê a sua vida naquele momento, né? Então, vamos lá. Tal, é ela que faz você viver a sua vida do jeito que você está vivendo agora. É ela que mostra para você o que é e o que não é e como deve ser feito. A programação mental nada mais é do que a forma como o seu corpo, a sua mente aceita aquilo que você está vivendo. E eu fiz uma palestra recentemente, foi no final do ano passado, que basicamente lá eu falo sobre um conceito chamado Psychocybernetic. Nada mais é o seguinte: imagina que você quer ir para um determinado lugar. Você sai de avião de São Paulo para Paris. O avião, ele tem horas que ele vai, né? Não sei se você sabia, mas o avião ele vai no piloto automático, né? Quando ele vai no piloto automático, ele pode desviar de rota. Quando ele desvia de rota, o sistema automático do piloto automático fala para ele voltar para a rota. Nós temos dentro de nós um sistema que roda dessa mesma forma, roda de forma automática. E isso faz a gente viver a vida do jeito que a gente está vivendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que você não consegue atrair dinheiro? Porque você acredita dentro da sua mente, por algum motivo, que aquilo não pode acontecer na sua vida. Jânio, isso está muito superficial, me explica de outra forma. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa, quando ela quer largar um vício de cigarro, ela começa a tomar decisões para ela sair daquilo ali. Só que o que acontece? Quando ela fala assim, vou parar de fumar, ela para de fumar realmente. Só que o que acontece? Dá 1, 2, 3, 4, 5 dias, 8 dias. Quando dá 8 dias, essa pessoa ela começa a ter algumas coceirinhas, fala assim, na cabeça dela, o diabinho fala bem assim: você tem que dar uma fumada, dar uma tragada só, dá uma tragadinha só, não vai acontecer nada, vai doer, não vai nada, não vai acontecer nada. Só pra você ver que você tá forte, que você não consegue mais voltar nesse vício. E aí você vai lá e fuma. Aí você dá uma tragada. Quando você dá uma tragada, libera um gatilho na sua mente que fala assim: você voltou ao que era antes. Comece a fazer mais de novo para você voltar ao normal. E aí você faz e volta ao normal. Essa é a programação que você implementou na sua vida. Então, por mais que você tente mudar algumas coisas da sua vida, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não está programado corretamente para seguir aquele caminho na sua vida. Para você conseguir aquilo. Por exemplo, não adianta você querer ganhar muito dinheiro, se esforçar para ganhar dinheiro e até mesmo ganhar dinheiro. Se o seu programa mental não estiver correto, o que ele vai fazer? Ele vai fazer você perder mais dinheiro. Então, por mais que você ganhe dinheiro, você começa a criar formas, sem pensar, você gasta e perde e volta tudo de novo ao que era antes. Isso tudo acontece por conta da sua programação mental. O seu computador, que é o seu cérebro, ele é muito semelhante a um computador. Então, você vive num piloto automático porque o seu cérebro, ele vive mostrando para você o que é costumeiro, o que é automático, o que é aquilo que você está acostumado a fazer. Né? Por exemplo, se você for viajar para um outro país, você começar a comer uma comida totalmente diferente de uma outra cultura, você vai começar a ter alguns problemas, né, olha, eu perdendo a palavra, de digestivo, do estômago. Lembrei, digestivo, do estômago. Então, quando você começa a ter esses problemas, é porque o seu corpo não está acostumado com aquela realidade, com aquelas comidas, com aquela realidade. Então, por mais que você tente
querer ser rico, você tem que entender primeiro as causas daquele problema. Porque você não consegue resolver um problema se você não souber o porquê que aquilo acontece. E é importante saber o porquê. O porquê, na questão do dinheiro, por que você sempre sabota quando você quer ganhar mais dinheiro? Porque você sempre atrai pessoas que só te puxam para baixo. Por que você vive a vida reclamando sobre dinheiro? Cara, eu vou falar para vocês, em um bom momento da minha vida, fiz isso. Às vezes, quando a gente reclama muito, a gente atrai mais aquela realidade. Então é importante você ficar calado. Fala menos, sabe? Porque pensa o seguinte, a sua situação que você está vivendo hoje, financeira, se ela não é muito boa, você tem que olhar sempre para a solução daquilo ali. Não adianta a gente ficar olhando para o problema do porquê que a nossa vida está ruim e não buscar ver soluções. Na questão do dinheiro, você tem que entender o seguinte, deixa eu mostrar um slide aqui para vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui uma coisa bem interessante para vocês verem. Deixa eu rolar aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Algumas coisas que param a gente são as crenças limitantes, como eu estava falando para vocês. Uma dessas crenças limitantes é o quê? Dinheiro é difícil. Essa crença ela pode levar você a uma certa impotência na sua vida. Pode fazer com que você se sinta mais frágil com relação ao dinheiro. Dinheiro é difícil. Em alguns momentos da minha vida, eu sempre neguei a possibilidade de eu ter um emprego. Por quê? Porque dentro de mim, eu já tinha um instinto dentro de mim que falava assim, você não vai ser empregado. Você não nasceu para ser empregado. Você não nasceu para viver essa realidade. Você nasceu para viver muito mais, meu querido. Você nasceu para viver, para ser rico. Você nasceu para ser empresário. Pessoas importantes. E essa crença de dinheiro difícil, ela só atrai você para coisas que dificultam o seu dinheiro entrar. Então, assim, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, mas você vai ganhar dinheiro e você vai ver que aquele dinheiro ele é muito pouco, né? Você vai perceber que você está trabalhando muito e está recebendo pouco. Você vai ganhar mais dinheiro e quando você ganhar mais dinheiro, você sempre vai ver que é muito desproporcional ao quanto de energia eu estou gastando, quanto de desgaste físico eu estou gastando na minha vida que está me levando a ganhar aquele dinheiro. E aí você começa a cada vez mais ter uma certeza na sua cabeça que dinheiro é difícil, que dinheiro é difícil. Se você vai numa... Cara, eu costumo dizer que a maior parte das pessoas elas pensam assim. E você não precisa ter dinheiro para você começar a programar sua mente, tá? Você tem que primeiro entender o porquê que você está bloqueado em relação a isso. Geralmente tem muita questão lá na família, tem questão com seus pais, você tem que entender a causa, sabe? Porque quando você vê a sociedade, você vai andando na sua cidade, você vai ver que a maior parte das pessoas elas reclamam sobre dinheiro, elas brincam com a própria pobreza dela, elas brincam com a própria pobreza. Elas falam assim, sextou, porque depois segunda-feira é dia de trabalhar de novo, aí começa aqueles memes, aquela brincadeira. O que você está fazendo? Você está atraindo mais daquela realidade para a sua vida. Porque você está brincando com aquilo ali. A sua mente, ela entende que aquilo ali é legal. Porque você está brincando com algo que é ruim para você. Você está se autodestruindo. Quando você entende que isso tudo faz mal para você, o que você começa a reparar na sua vida? Que você, primeiramente você, tá? É a causa do seu resultado financeiro. É a causa do seu dinheiro que você vem atraindo para sua vida. E eu quero que você entenda, você que chegou até agora aqui na aula, eu quero que você entenda o seguinte: dinheiro é igual a mente. Grava isso na sua cabeça. Dinheiro é igual a mente. O que tem dentro da mente de um ser humano conduz ele, quase que de forma cegamente, a um objetivo.
Porque, por exemplo, você vai perceber que as pessoas, às vezes você tem esse tipo de amigo à sua volta. Você vai perceber que você tem amigos à sua volta que são pessoas que falam e reclamam sobre a vida. Essas pessoas, elas falam sobre Big Brother, elas falam sobre a festa de sexta-feira, elas falam sobre o show que vai acontecer, do Zezinho não sei o que, MC Zezinho. Essas pessoas, elas falam, que mais? Da vida dos outros, botando defeito. Elas reclamam sobre as dívidas, elas falam sobre Big Brother, a Fazenda. Tá? Eu não tô julgando, não, tá? Tô falando só o que é o programa na sua mente que tá criando a sua vida hoje. Então, o que acontece? Esse programa que você tem na sua mente, essas pessoas que elas falam essas coisas, se você fica pelo menos 21 dias perto dessas pessoas, você vai começar a pensar, agir e falar como essas pessoas. E em 3 meses, você fica igualzinho a essas pessoas. Por quê, Júnior? Porque nós somos muito influenciáveis. Nós somos extremamente influenciáveis. E eu vou mostrar um negócio para vocês, tá? O que acontece, tá? Deixa eu colocar aqui no slide. Aqui, ó. Deixa eu abrir. Nós somos extremamente influenciáveis. Extremamente influenciáveis. Isso aqui é uma coisa que mudou a minha vida. Espera aí que tá carregando aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tá carregando aqui o slide. Foi mal, galera. Mas isso que eu vou mostrar para vocês mudou a noção com a qual eu entendo o dinheiro, tá? Isso aqui é muito valioso, tá? Isso aqui é coisa assim que você aprende em curso. Vamos lá, primeira coisa. A raiz da pobreza. Qual que é a raiz da pobreza da maior parte das pessoas? A raiz da pobreza das pessoas é a mente delas, galera. É a mente delas. Por quê? Vamos lá. Pensa comigo. Uma pessoa que nasceu numa família pobre, lá na África. A família dela e o ambiente que ela vive mostra para ela que pobreza é uma coisa normal, que pobreza é uma coisa que deve ser levada como algo aceitável, como algo que eu vou levar para minha vida e é isso. A vida é difícil, o dinheiro é difícil, tudo é difícil, as coisas são ruins, porque ela cresceu num ambiente onde mostra para ela constantemente que aquela realidade é algo verídico. Por isso que a gente não deve debater com pessoas que estão pensando diferente com a gente, com relação a dinheiro. Porque a realidade que ela vive é diferente, você não sabe a raiz da pobreza dela. Que pobreza, pessoal, é de mente, tá? Não é sobre dinheiro que eu tô falando especificamente. Dinheiro é consequência da sua mentalidade, tá? Então vamos lá. Você começa a analisar a família. A pessoa cresceu num ambiente de dificuldade, de pobreza, os pais brigavam, era problema de dinheiro, todas as brigas eram sobre dinheiro. Essa pessoa ela cresce, ela vira um adulto normal, digamos assim, na sociedade, mas quando ela vai viver em sociedade, ela vê como ela mesmo é o reflexo daquilo que ela viveu. Ela passa a viver e a praticar as mesmas coisas que os pais delas fizeram. Ela passa a fazer as mesmas coisas que a mãe dela fazia, que o pai dela fazia, e por aí vai. Você passa a ser igual aos seus pais. Só que ser iguais aos seus pais, beleza, às vezes é algo normal, às vezes é tudo bem, né, aceitável para você. Mas no que tange a dinheiro, você tem que entender. Não pode ser desse jeito. Se você quer mais e você está se comportando como as pessoas à sua volta em termos de mentalidade, como eu estou pensando, cara, você tá com uma mente errada. Você não vai conseguir o que você quer se você continuar pensando igual as pessoas que estão à sua volta. Né? Por mais que você queira, o ambiente ele é mais forte do que o homem. Para você ter uma noção, tem pessoas que dizem assim: você aprende inglês mais praticando, viajando o país, do que numa escola de inglês. Por quê? Porque você está em sinestese com aquilo ali. O que é sinestese, Jânio? Sinestese é eu sentir, é eu conviver, é eu conversar constantemente com pessoas, eu estou praticando, eu estou vivenciando, eu estou tendo estímulos
sensoriais que me fazem estimular o meu cérebro, a minha mente, constantemente para viver aquilo ali. Então, quando você vive nisso, você percebe que a realidade que você cria, ela tem uma raiz. E se você não entender a sua raiz, você não pode, cara, você não adianta você escolher profissão, não adianta você achar que você vai botar dinheiro num negócio que vai quebrar, você vai perder dinheiro, você vai acabar com sua vida. Por quê? Porque você não entende a raiz que está fazendo você sempre andar em círculo. Se você entende a raiz, você entende as causas. Se você entende as causas, você entende como mudar. Se você entende como mudar, você consegue colocar o programa que você quiser para você vivenciar a realidade que você tem que viver, que você almeja. Se você quer mais dinheiro, você tem que criar aquela realidade para você. Uma realidade que, uma coisa que é muito simples é a técnica do finjo até acontecer. Neville Goddard fazia muito isso, ele falava muito sobre isso, que é você fingir ser rico até ser rico. Você agir, se comportar, falar como, se comportar. Isso a gente chama na PNL de metamodelagem. Eu estou agindo igual aquilo que eu tenho como referência. Então, por exemplo, se você age igual a sua mãe ou seu pai, você está metamodelando ele sem você saber. Tá? Bom, agora eu falei, né, a realidade da pobreza num ambiente de uma família pobre, né, que eu usei como exemplo a África, você vai perceber que a realidade é difícil para eles. Eles não acreditam que eles conseguem. Eles vão ficar vivendo aquilo ali constantemente, e se eles não mudar o programa deles, eles continuam vivendo em dificuldade, achando que o mundo é difícil, que o mundo vai destruir eles, e vai mesmo. Se você não muda seu programa, você é aniquilado pela sua vida, pela vida, né, no geral. Agora, por exemplo, se você nasce numa família rica, cara, primeira coisa, tá? Se você foi bem educado, você vai entender como o dinheiro funciona e você pode ficar pobre, mas se você adquiriu o conhecimento sobre como aquela riqueza foi gerada, você nunca fica pobre. Você pode perder seu dinheiro agora, acabar todo o seu saldo bancário, mas em pouco tempo você volta para a riqueza. Porque você sabe o caminho. Você já sente aquela realidade, você já viveu. Quem fez uma vez faz de novo. A minha caminhada, ela começa na bolsa de valores, para quem não sabe. Eu ganhei muito dinheiro na bolsa de valores, consegui muito dinheiro, vivi uma realidade durante um momento e depois eu tinha quebrado, né? Até chegar no momento onde eu tô. Então, toda essa realidade, ela foi construída hoje em dia. Eu vivo com base naquilo que eu conquistei no passado. Então, por exemplo, se eu conseguir fazer tal coisa, hoje eu tenho plena convicção de que eu sou capaz de determinadas coisas. Não tem dificuldade. Entende? Não tem dificuldade em eu criar algo que eu acredito ser possível. É só ter paciência. Né? Agora, Jânio, agora você entendeu, né, como funciona a raiz da pobreza. Como a pobreza é manifestada. E aí, Jânio, o que acontece? Família gera mentalidade que faz você viver como você vive hoje. A família, as pessoas que estão à sua volta, tudo isso é um reflexo da sua mentalidade, gente. Você tem que analisar muito bem. Comenta aí já deixa no comentário o que você tem feito igual ao seu ambiente que fez você viver nessa realidade escassa, que faz você viver nesse programa mental de muito sofrimento, de muita falta de dinheiro. Se você vive hoje essa realidade, é porque você criou isso para você. Tá? Aí, vamos lá. Nessa realidade que eu estava falando aqui das famílias, tem uma coisa interessante que eu não falei para vocês, que é sobre os estímulos sensoriais. Constantemente você tem, através da visão, do olfato, do ouvir, que aquilo ali é uma coisa normal. Se você crescesse num ambiente rico, você ia acreditar que as coisas são fáceis e normais, como muitos ricos falam. Entende? Depende de você. Depende das suas ações na vida. Depende de como você se sente. Para você ser rico, você tem que sentir essa realidade antes de chegar lá e ser e conseguir aquilo ali. Você tem que ser antes de conquistar. Né?
antes de eu conseguir as coisas na minha vida, eu pensei, senti e criei aquela realidade na minha vida para eu chegar à conclusão que eu cheguei. Tá? Então, essa estratégia de metamodelagem, ela é muito interessante para você fazer na sua vida. Então, se questiona. Quais são as pessoas que eu estou à minha volta? Aonde eles vão me levar? Para que caminho eu estou indo se eu continuar com essas pessoas? Você entende? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa live de hoje. Vou ficando por aqui e eu aguardo vocês até a próxima aula. Inclusive, deixa aqui no comentário quais tipos de vídeo você quer saber mais, quais assuntos correlacionados a esse assunto que a gente está falando aqui, que podem contribuir cada vez mais para vocês. Então deixa aqui no comentário que eu vou ler e vou também criar um conteúdo em cima dessa questão que você quer saber, beleza? Então vou ficando por aqui. Meu muito obrigado e até mais, pessoal.